Olá, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ver vocês um pouquinho, tava com saudade já. Olha só, espero que vocês estejam estudando bastante, espero que vocês estejam anotando as dúvidas para poder tirar na hora da aula. Não deixe acumular dúvidas, senão a hora que voltarmos vai ficar complicado a gente tirar todas as dúvidas. As dúvidas têm que ir sendo tiradas gradativamente. Estou com dúvida hoje? Tenho aula hoje? Eu pergunto hoje. Ah, não, estou com dúvida hoje, mas a minha aula agora é só sexta-feira. Eu fui fazer o dever à tarde e agora a minha dúvida. E o que eu vou fazer? Você vai anotar a sua dúvida, deixá-la guardadinha no seu caderno, para na hora da aula você ir perguntar. Não deixa acumular dúvida. Não fica quebrando a cabeça sozinho, tentando descobrir, tentando adivinhar o exercício. Assistiu a videoaula até o final? Entendeu? Beleza, vai lá, faz o exercício. Não entendeu? Acha que se assistir de novo vai compreender? Volta, a aula é de vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Ah, professor, eu já assisti 3 vezes e não entendi. Entre em contato comigo. Nós temos 4 horários para vocês tirarem as dúvidas. Vocês não precisam ficar nervosos e nem deixar mamãe e papai nervosos, né? Então, entre em contato comigo que eu estou disponível para ajudar vocês, tá bom? Eu estou preparando um reforço de divisão de números racionais. Tanto divisão em forma fracionária, quanto divisão de forma decimal. Eu percebi que teve alguns alunos na semana passada que teve um pouco de dúvida. Esse conteúdo é desde o 4º ano, se não me engano, mas como teve alguns alunos que apresentou dúvida, não tem problema. Eu vou preparar uma aula com esse conteúdozinho de divisão de números racionais e vou avisar vocês quando ela estiver pronta, tá bom? Então, hoje nós vamos ver dízimas periódicas, tá joia? Vamos ver o que é dízima periódica e como ela aparece, como acontece as dízimas periódicas, tá bem? Quando efetuamos uma divisão entre o numerador e o denominador de uma fração, ou seja, a gente tem ali um número racional, tá bom? Podemos obter como resultado um número inteiro, podemos ter como resultado um decimal exato ou um decimal infinito, que é chamado de dízima periódica, que é a nossa matéria de hoje, tá bom? Nós obteremos um número inteiro como resultado da divisão quando o numerador for múltiplo do denominador. Ou seja, nós temos uma fração aparente e eu consigo dividir direitinho o numerador pelo denominador. Por exemplo, 24 dividido por 6 dá 4, conta exata, acabou. 54 dividido por 9 dá 6, certinho, não sobra resto, não sobra nada. 125 dividido por 25 dá 5. Beleza? Então esse aqui a gente tem como resultado um número inteiro. Nós temos também um outro resultado. Nós poderemos também obter um número que é um decimal exato. Quando a gente vai obter um número que é um decimal exato, e como é esse decimal exato? Quando o numerador não é múltiplo do denominador, a gente não vai conseguir um número inteiro, tá? A gente vai ter um número decimal. A gente não consegue o inteiro porque não é múltiplo, a gente consegue um decimal. Só que essa conta, ela tende a ter resto zero. Ou seja, uma hora ela vai acabar. Tá? A gente vai dividindo, vai chegar num tempo que vai sobrar resto zero. Então a gente não tem mais por quem dividir. Então aí nós temos um decimal exato. Vamos ver aqui, ó, 5 dividido por 2, todo mundo sabe até de cabeça. 2,5, né? 2,5. 7 dividido por 4, 1,75. Quer conferir? Faz a continha no caderno. Ou então, como é só um teste, pode pegar a calculadora e fazer. Vocês vão encontrar essas respostas aqui. 32 dividido por 5, 6,4. 22 por 8, 2,75. Observaram que o número aqui está finito, acabou? Ele tem 2 casas decimais, findou aqui, não tem mais nada. Esse aqui tem uma casa decimal, esse aqui também tem 2, esse aqui tem 1. Certo? Quando isso acontece, ele é um decimal exato. Por quê? Porque acabou minha conta, deu resto zero. Mas nós temos também o de hoje, tá?
as frações que, por mais que tentemos dividir o numerador pelo denominador, nós nunca conseguiremos encontrar o final daquela conta. Nós vamos encontrando um quociente, uma sequência de números repetidos, e a conta nunca acaba. A gente vai repetindo, por exemplo, eu começo a repetir o número 1, aí eu vou dividir de novo, dá 1, dividir de novo, dá 1, nunca vai acabar. O resto é sempre o mesmo e o número do quociente é sempre o mesmo. A esse tipo de número decimal, que não é aquele anterior que a gente acabou de falar, que é o decimal exato, esse tipo de número decimal aqui, que não acaba, ele é chamado de dízima periódica. Tá joia? Vamos ver aqui como que fica então, alguns exemplos de dízimas periódicas. Se eu pegar 5 para dividir para 3, eu nunca vou chegar no final dessa conta. Eu vou ter 5 dividido para 3, dá 1. Vai escrevendo a continha enquanto eu vou falando, ó. Aí 3 vezes 1, 3 para 5 faltam 2, certo? Aí sobrou 2 de resto, mas eu quero continuar a conta. O que eu faço? Vírgula no quociente, 0 no resto. Aí eu vou ter agora 20 para dividir para 3. 20 dividido para 3 dá quanto? 6, né? Por quê? 6 vezes 3, 18. Aí 18 para chegar no 20, faltou quanto? 2. Se eu quiser continuar a conta, eu vou botar 0 de novo. Vai virar 20 outra vez. Quanto que vai dar no quociente? 6. Sobra quanto de resto? 2. Acrescento 0. 20. Por 3 dá 6. E assim a gente vai toda a vida. Só que a gente não precisa repetir toda a vida, toda a vida, toda a vida. A gente vai e coloca reticências, porque reticências representa continuidade. Tá bom? Esses 3 pontinhos aqui, reticências, significa que aqui não acabou, tá? A minha conta não findou, ela não foi um decimal exato que acabou aqui no 6. Esse 6 vai repetindo toda a vida. Agora, 20 dividido por 6, 3,33333. 1 dividido por 9 vai dar 0,11111. Vocês podem tentar fazer essas continhas aqui que vocês vão observar. Esse resultado aqui, ele não vai acabar. Tá bem? Agora, vamos lá para a representação das dízimas periódicas. Essa representação de dízimas periódicas aqui nada mais é que a escrita das dízimas periódicas. Como que elas podem ser representadas? Como que nós podemos escrever, tá? A dízima periódica ela pode ser representada pelos 3 pontos, como eu acabei de falar ali no slide anterior, que dá a ideia de continuidade. Ou seja, é uma forma abreviada. Eu não preciso ficar colocando toda a vida aquele algarismo. Eu coloco 2 vezes e boto reticências, tá bem? Eu já sei que aquilo ali é uma dízima periódica por causa das reticências, dos 3 pontinhos, tá bom? Ou então colocando uma barra em cima do algarismo ou dos algarismos que estão se repetindo. Que esses algarismos que se repetem é chamado de período, a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Aí a representação pode ser assim, ó, dízima periódica, 0,33333, botou reticências, tá vendo? Os 3 pontinhos, ou eu posso colocar só assim, ó, 0,3 com essa barra em cima. Essa barra em cima significa que esse número aqui é o meu período, ou seja, é a parte que vai se repetindo toda a vida, tá bom? Agora mais alguns exemplos, ó. Esse 0,1, aí eu botei aqui, ó, 3 pontinhos já. Mas ele pode ser representado também como 0,1 com a barrinha em cima. Eu já sei que é uma dízima periódica, tá bom? O de baixo, 5 inteiros, aqui vai 21, 21, 21, 21. Quem está repetindo nesse aqui? É o 21. Se eu não quiser repetir aqui, ó, 3 vezes e colocar os 3 pontinhos, o que eu faço? Eu coloco só a primeira vez, ó, e boto uma barrinha em cima. Eu já sei que esse 21 aqui é o meu período. O que é período? Período é a parte que se repete na dízima, tá bem? Chamamos de decimais periódicos ou dízimas periódicas as representações decimais não exatas, em que a repetição periódica é infinita de um ou mais algarismos. Aqui nós temos um algarismo repetindo, aqui nós temos 2. Então, tanto faz, pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, tá? A dízima periódica é um número racional que tem sua origem em uma fração denominada geratriz. Fração geratriz é conteúdo do próximo ano, tá bom? Pode ficar tranquilo. Essa aqui é a nossa atividade extra. Atividade que ganha prêmio, sabe?
Então, o que vocês vão fazer? Simples demais, tá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Não, 7. Nós temos aqui 7 números decimais. Entre esses decimais aqui, nós temos alguns que são exatos, alguns que são dízimas periódicas. O que vocês vão fazer? Vocês vão mandar para mim escrito assim, ó. Tantos são dízimas periódicas, quais são eles? Tantos são decimais exatos e quais são eles? Tá bem? Essa atividade aqui, para poder ganhar o brinde, ela tem que ser enviada até as 9h40, tá bom? Passou das 9h40, pode enviar, vou corrigir, vou dar um ok, se tá certo, se tá errado, mas não ganha mais o brinde, tá joia? Agora nós vamos ver a classificação das dízimas periódicas. Como assim classificação? Elas são divididas em 2 classificações só e são bem facinhas, bem simples, tá? Muito fácil de reconhecer. Temos as dízimas periódicas simples. Simples a gente já sabe, é uma coisa facinha. A gente olha assim e não tem muita coisa repetida. Então, dízimas periódicas simples são aquelas em que o período, o que é período nós vimos anteriormente, é a parte que se repete no número. Então, são aquelas em que o período se apresenta logo depois da vírgula. A gente acabou de colocar a vírgula no número, a gente já vai começando a fazer as repetições. Não interessa se possui um período, 2, 3, 4, não importa, tá? Pode ter 2 algarismos, 3, 4, 5, não tem problema. Vai ser dízima periódica simples, por quê? Porque eu já comecei a fazer a repetição logo depois da vírgula, olha só. 3 inteiros, aí tem a vírgula aqui, vai 2, 2, 2. Esse 2 é a minha repetição. Esse 2 é o meu período. A gente não chama de repetição. Quando vocês forem fazer o exercício, não pode escrever lá repetição. Não, é o período. Quem é o meu período? Período, já falei, é o algarismo que se repete após a vírgula. Então, quem repetiu aqui nesse primeiro? O 2. Então, ele é meu período. Aí nós temos esse outro aqui, ó, com 0 inteiros, 35, 35. Aí já veio e botou os 3 pontinhos. Tá podendo ficar repetindo, escrevendo toda a vida. Quem é o meu período? Ou seja, quem é ou quais são os números que se repetem depois da vírgula? 35, 35. Então, período, 35. Nesse outro aqui, 8 inteiros, 138, 138. Já botei os 3 pontinhos, significa que a conta não acabou, que eu botei de novo, 138, 138. Então, quem começou a repetir logo depois da vírgula? 138. Quem é o meu período? 138. Entendido, então? Dízima periódica simples, o que é? Bom, então, já acabamos de ver a classificação de dízima periódica simples. Vamos ver agora dízima periódica composta. É bem simples. A diferença de uma para outra é bem pequenininha. Vocês vão conseguir identificar de cara. Assim que olhar, vocês já vão ver a diferença, vocês vão perceber a diferença. Todas as vezes que eu explico, eu falo sempre que na dízima periódica composta, nós temos números intrusos. Por que números intrusos? Se nós observarmos aqui, na dízima periódica simples, acabou de colocar a vírgula, já começa a repetição, ou seja, já começa o período, não é isso? Na dízima periódica composta, não é assim. Nós temos um ou mais números antes de começar o período. Por isso que eu chamo ele de intruso. Tá? A gente consegue olhar ali, a gente já observa quem é. Se está diferente da periódica simples, a gente já vai identificar que é composta. Tá bom? Vamos ver a definição direitinho, tá? Que isso aí é só um jeitinho que eu falo para poder facilitar, para poder compreender melhor. Dízima periódica composta são aquelas que, logo depois da vírgula, apresentam um ou mais números que não se repetem. Ou seja, um número que não vai ser período. Essa parte é não periódica, porque ela não se repete, tá bem? Concluindo, então, a explicação de dízima periódica composta. Nas dízimas periódicas compostas, temos logo após a vírgula, acabamos de colocar a vírgula, nós temos o anteperíodo. O anteperíodo vai ser uma parte que não se repete. Em seguida, logo depois do anteperíodo, nós teremos o período. Tá joia?
Vamos ver aqui como exemplo, ó. Olha esse número aqui, 1,422 e os 3 pontinhos. Olhando esse número aqui, vocês conseguem identificar algum ali que pode ser chamado de intruso? Nós temos o número 4, né? Por que nós temos o número 4? 1 é a parte inteira. Ele não conta como período, não conta como antiperíodo, como nada. 1 é inteiro. A parte de período nós vamos ver os números decimais, ou seja, os que estão à direita da vírgula. Então a gente olha aqui, ó, esse 4 aqui, ele não está repetindo. Se ele não está repetindo, ele não é período. Tá certo? Então esse é o meu intruso, que faz a minha dízima ser chamada de periódica composta. Só que vocês não vão classificar ele como intruso, né? Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. A classificação dele é anteperíodo. Por que anteperíodo? Porque ele vem antes do período. Então, antes do período, eu tenho o anteperíodo. Quem é meu anteperíodo? 4. Quem é meu período? 2. Então, eu só escrevo isso. Anteperíodo, um númerozinho que não se repete, pode ter 1, 2, 3 algarismos, não tem problema. Ele veio antes da repetição, ele é anteperíodo e faz com que a minha dízima seja classificada como periódica composta. Tá joia? Então, na hora de classificar lá, dízima periódica composta. Anteperíodo, quem não se repete. 4. Período, quem se repete. 2. Tranquilo? Beleza? Vamos pro próximo. Então, aqui nós temos que 9 inteiros, 3, 5, 1, 1. E identifica para mim aqui quem é o intruso. Quem não é período. Não, olha a aula não. Só fala quem é. 35. Por quê? Porque o 3 e o 5 só apareceram ali uma vez. Nenhum dos dois algarismos estão se repetindo. Logo, eles são o anteperíodo. Correto? Depois do anteperíodo vem quem? Período. Quem é o período? Quem é o algarismo que está repetindo? 1, aqui reticência. Então, o algarismo que está se repetindo, 1. Número que não está se repetindo, anteperíodo, 35. Tranquilo? Agora, o outro aqui, ó, não leia aqui na frente. Fala para mim ali quem é o intruso. O intruso é o anteperíodo. Quem é o anteperíodo? 085. Depois eu começo com a repetição, ó, 23, 23. Depois eu tenho quem de novo? 23, 23. É assim? Então, meu anteperíodo, 085. Meu período, 23. O 0 faz parte. Não pode tirar o 0 quando ele aparecer assim, tá? O 0 aqui, ele faz parte do número decimal ali e ele completa, ele compõe o anteperíodo. Se vocês tirarem dali e colocar só 85, não tá correto não. Tá bem? Tranquilo? Atividadezinhas para poder fixar esse conteúdo. 3 numerozinhos só. Vocês vão pegar a apostila de vocês, a apostila 1, por favor. A apostila 1 do 7º ano, ela é muito extensa. Então, nós não conseguimos finalizá-la ainda. Então, na apostila 1, exercício da página 86 e 87. Vocês vão fazer o número 35, 36 e 37, tá bem? Esses exercícios aqui devem ser enviados para mim agora de manhã até às 9h40. Não deu tempo de enviar às 9h40? Guarda e me envia na sexta-feira de manhã, no horário da aula de vocês, que é de 9h50 até 10h50, ou na parte da tarde da sexta-feira. Na parte da tarde a gente tem atendimento de 1 às 2 na tarde, tá? Usem esse horário que é estipulado para vocês para que eu possa responder as dúvidas de vocês imediatamente. Se vocês mandarem perguntas para mim, dúvidas, no horário da aula de outra turma, muitas vezes eu não consigo responder. Muitas vezes eu não consigo nem ver a atividade por estar atendendo outra turma. Aí vocês ficam para trás, às vezes fica desanimado. Ela não me respondeu, ela viu o meu dever e nem deu confiança. Eu passei mensagem para ela, ela não quer falar comigo. Não é nada disso, é porque eu estou atendendo outra turma. Então está no horário de outra turma. Eu tenho que dar preferência a outra turma. Eu sempre respondo vocês sabem disso, não deixo ninguém sem resposta. Só que, se vocês
cumprirem o horário direitinho, vocês terão as respostas de vocês quase que imediatas, porque eu vou estar atendendo só a turma de vocês, aí eu atendo um colega de vocês, vou atendo o outro. É mais rápido do que vocês mandarem, por exemplo, com a turma do 8º ano, que são 29 crianças. Aí eu estou atendendo o 8º ano com 29 crianças, vocês mandam junto. Vocês vão ficar um pouquinho, tem que ficar esperando, né? Até eu terminar de atender o 8º ano para depois atender vocês. Então, tenta cumprir o horário direitinho, que facilita para vocês e facilita para mim também, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos aí, até a próxima.